Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Nessa tarde eu gostaria de deixar em rápidas palavras, gosto de deixar em rápidas palavras para ver se pelo menos alguém assiste, né? Já que se eu for falar meia hora, 40 minutos, 50 minutos, fica muito difícil de alguém assistir. Então vou falar aqui em rápidas palavras dois versículos que se encontram no livro de Sofonias, capítulo número 1, versículo número 5 e 6. Nós sabemos, queridos, que o livro de Sofonias é um livro completamente escatológico, profético, de contexto para o fim dos tempos. No capítulo número 1, nós temos a exterminação de todos os homens ímpios. Nessa categoria, o versículo do 4 até o 6 vai especificar algumas pessoas que vai ser eliminadas por Deus, exterminadas por Deus, não no sentido de ser aniquiladas, mas no sentido de pessoas as quais Deus está contra e estende a sua mão contra. Isso está bem explicado no versículo número 4. Estende a mão contra Judá, contra exterminará os moradores de Jerusalém, o resto dos queimarins. No entanto, querido, essa promessa que Deus faz, ela é uma promessa extensiva. O que seria uma promessa extensiva? É que ele faz a promessa a uma pessoa específica, a um povo específico, a uma nação específica, mas que essa promessa ela se estende a qualquer pessoa que tenha aquele perfil, que tenha aquelas características, tá certo? Então, por exemplo, você vai ver Deus dizendo que vai exterminar os idólatras lá de Judá. Aí alguém pode dizer, não, mas isso aqui é para ajudar. Aí quer dizer que os idólatras de outras nações não vão ser eliminados? Claro que sim. Então é uma promessa extensiva. Promessa extensiva porque ela se estende a toda e qualquer pessoa, de toda e qualquer época, que tenha aquele mesmo perfil e aquelas mesmas qualidades e aqueles mesmos pecados. Tá bom? Então, capítulo número 1, o versículo 5 e 6, assim está escrito. Se lembrar de que o versículo 4 está dizendo que Deus vai estender as suas mãos contra os moradores de Judá e exterminará os moradores de Jerusalém, e também esse tipo de pecador que vai falar no versículo número 5 e 6. E diz assim: e os que sobre os telhados se curvam ao exército do céu, e os que se inclinando juram ao Senhor e juram por Malcã, está no versículo 5, e no versículo 6, e os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam ao Senhor e nem perguntam por Ele. Então aqui nós temos algumas pessoas que serão exterminadas, pessoas que Deus está contra, pessoas que um dia Deus vai exterminar, Deus vai castigar, mandando-as para o lago de fogo. A primeira delas, querido, está no versículo 5, a parte A. São aqueles que sob os telhados se curvam ao exército do céu. E isso são pessoas idólatras, pessoas que adoram o sol, que adoram a lua, são pessoas animistas. Isso, obviamente, qualquer pessoa que tenha um pouco de conhecimento bíblico sabe que os idólatras não herdarão o reino dos céus, não herdarão o reino de Deus. Então aqui fala de pessoas idólatras. Mas essa idolatria que a Bíblia fala, ela não se restringe a apenas adorar o exército do céu, o sol, a lua, as estrelas, adorar o vento, adorar as nuvens, como os gregos e outros povos faziam antigamente, ou como os animistas que adoram uma árvore, que adora o vento, que adora a planta, ou como os panteístas que dizem que todo e qualquer ser vivo é Deus. Aqui também abrange aquele tipo de idolatria que o profeta Ezequiel fala. Ídolos do coração. Tem pessoas que ela não se prostra diante de um ídolo para adorá-lo, mas ela tem um ídolo no seu coração. Ela adora aquilo, ela ama aquilo, ela dá até a própria vida por aquilo. Às vezes é por si mesmo, às vezes é por uma pessoa. Tem pessoas que idolatram outras pessoas. Então essas também estão incluídas nesse grupo. Ficarão de fora, serão exterminadas, e a mão de Deus está contra esse tipo de pessoa. Mas o segundo tipo, ainda no versículo 5, diz que e aqueles que se inclinando juram ao Senhor e juram por Malcã. O que é que isso significa para nós? Significa que esses tipos de pessoas são as sincretistas, aquelas que misturam o Deus verdadeiro e
os deuses falsos. Juram pelo Senhor, que é algo bom, é algo benéfico, jurar pelo Senhor, e juram também por Malcã, ou seja, mistura. Uma hora adora a Deus, outra hora adora outro Deus, que não é o verdadeiro. Então Malcã, nós sabemos que algumas versões vai chamar Milcom, era um deus amonita, que também é conhecido ao longo das escrituras como Moloque. Era aquele deus que aceitava sacrifício, era aquele deus que aceitava sacrifícios até humanos, né? Os adoradores de Milcom ou de Malcã sacrificavam crianças a esse deus. E os historiadores dizem que era aquele que o deus com a cara de boi, que ficava de braços estendidos recebendo os sacrifícios das criancinhas e aquelas criancinhas eram queimadas, era tocada fogo naquelas criancinhas, era uma crueldade horrenda. Então, esse tipo de pessoas que tanto cometem crueldade oferecendo sacrifícios humanos, ou aquele tipo de pessoas que adoram a Deus e também adoram o outro ídolo, ora ao Senhor, ora outro ser, Deus diz que está contra esse tipo de pessoa, porque Deus não aceita o coração dividido. Isso está em Oséias capítulo 10 e o versículo 2. Porque o teu coração está dividido, tu serás culpado. Então é sério isso, querido. Dividir a adoração do nosso Deus é algo horrendo, é algo nefasto e que não deve ser cometido jamais. Então, Deus exige exclusividade. É para jurar, então jure somente por Deus, né? Jurar com Deus, e isso não no sentido daquele sentido que Jesus falou, não no sentido temerário, a usar o nome do Senhor em vão, não, mas um juramento em si, pelo nome do Senhor. O Antigo Testamento alega que é correto, tá certo? Mas só pelo Senhor, jurar pelo Senhor e por outro Deus é sincretismo, é mistura, e isso Deus não aceita. No versículo 6, o Sofonias, ele vai dizer também que Deus está contra, a mão de Deus está contra e será exterminado. Ele vai dizer assim: os que deixam de andar em seguimento do Senhor, ou seja, os apóstatas, aquele que outrora professou fé, mas abandonou a fé, ou seja, deixou de andar em seguimento do Senhor, deixou de ser o seguidor de Cristo, deixou de ser um servo, deixou de ser participante do corpo, abandonou a fé, não quis mais saber de Deus. Então esse é o apóstata. A Bíblia diz que Deus também está contra esse tipo de pessoa. E aí no versículo 6, a parte final vai dizer: e os que não buscam ao Senhor. Ou seja, os que não buscam ao Senhor nós podemos dizer que são ateus práticos, nós podemos dizer que são indiferentes, né? Indiferentes, aquelas pessoas. E isso até dentro da igreja tem, querido. Pessoas que não buscam Deus, e buscar a Deus é um mandamento. Buscar ao Senhor e a sua face continuamente, buscar ao Senhor e ao seu poder continuamente, como está no Salmo 105, né? Salmo, me engano ali o versículo 4, Salmo 105, versículo 4. Então, buscar ao Senhor é um mandamento, deixá-lo de buscar é desobediência. Então, esse tipo de pessoa que é indiferente, não está nem aí, eu não vou buscar, Deus também vai chegar um momento que Deus exterminará essa pessoa. E a Bíblia diz mais, na parte final do versículo 6 do capítulo 1 de Sofonias: e nem perguntam por ele. Nem perguntam por ele. Esses são os desinteressados. Os desinteressados que não procuram se informar quem é o Senhor, não estuda a Bíblia, não lê mesmo podendo, não está nem aí. Então esses são os desinteressados. Nem perguntam pelo Senhor. Então os desinteressados, querido, também ficarão de fora. Olha o perigo, porque às vezes nós podemos incorrer nesses erros. Possa que a idolatria não faça parte da nossa vida. Possa que o sincretismo também não faça parte da nossa vida. Pode ser que a apostasia não faça parte da nossa vida. Mas esses dois últimos erros, ele pode ser recorrente. E ele pode ser uma armadilha até para os cristãos. Não buscar o Senhor e nem perguntar por ele. Ou seja, ser
ser indiferente e ser desinteressado em relação às coisas de Deus. Isso pode pegar muito crente de surpresa, e é bom que nós estejamos vigilantes para buscarmos ao Senhor continuamente e sempre estar interessados em Deus, na sua palavra, no seu povo e na sua obra, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus toque no seu coração para que você nunca seja idólatra. E se você conhece algumas pessoas, querido, que tem esse perfil, vamos evangelizar, vamos deixar uma palavra de vida, de salvação, vamos deixar a palavra do Senhor, vamos alertá-la do perigo que ela corre, porque Deus é contra as pessoas e as exterminará. Então fica com Deus, tenha uma boa tarde e uma boa semana, em nome de Jesus.